A mais um encontro ao vivo, nosso encontro número 4. Hoje eu trago informações importantes relacionadas ao nosso e-book número 4, tópicos selecionados. Sempre trago aqui para vocês também lembretes importantes para a boa organização dos estudos e também qualquer dúvida, né? Vocês podem aproveitar esse momento ao vivo, o chat. Eu vou acompanhar todo o tempo, também podem usar áudio. E eu agradeço muito sua presença aqui nesse encontro ao vivo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, quem está ao vivo, mas também você que está assistindo depois da gravação. É muito bom saber que você está acompanhando as aulas. Parabéns, né? Continue assim acompanhando mesmo quando você não pode estar no encontro ao vivo, tá certo? Vamos então iniciar aqui. Eu vou compartilhar. Deixa eu só colocar aqui o nosso slide de aula disponível. Aí agora ele já está aqui. Vou colocar então agora compartilhando com vocês. A partir de agora vocês podem ver o meu slide, né? Vou colocar só para compartilhar do começo. Vamos lá. Então, aplicações de cálculo, né? O nome da nossa disciplina. Deixo sempre aqui minha apresentação para vocês, desejando sucesso sempre para vocês. Sempre vou repetir a importância de conhecer o plano de ensino, né? Um documento importante que está lá no Canvas. Também a CPA, toda aula eu relembro, né? Que é a Comissão Própria de Avaliação. Muito importante vocês participarem nos questionários que são solicitados para que vocês deem as suas opiniões e ajudem a contribuir para a melhoria contínua do curso, a busca pela excelência. Temos também as duas atividades que já foram feitas por vocês e já estão avaliadas, e agora vocês têm as atividades 3 e 4. A data limite 6 de junho, é importante que vocês façam, né, essas atividades dentro do prazo. Se desejarem fazer duas tentativas, né, elas são liberadas até a data limite. Mas é importante que para isso vocês façam a tentativa dentro do prazo. Se você faz a tentativa no limite do prazo, talvez você possa, né, correr o risco de perder a sua última tentativa, a segunda tentativa. E aí você sempre vai tentar, lógico, pela segunda vez se você não atingiu a nota máxima. A atividade vale 1 ponto, né? Então, se você atingiu menos que 1 ponto, você pode fazer a segunda tentativa e não se preocupe, porque se você fizer pela segunda vez e a nota cair, no sistema será colhida a maior das duas notas, a maior das duas tentativas, tá certo? Não vai ter prejuízo se você fizer uma segunda tentativa e de repente a nota, né, ficou menor, não vai acontecer isso, né? Mesmo que você tirou a primeira tentativa 0,8, segunda 0,6, vai prevalecer 0,8. Mas aí você teve a sua chance de tentar, né, aumentar para 1 ponto. E nesse processo você está tanto tentando, né, melhorar a nota, como também está aprendendo, está estudando, isso é muito bom. Então, pessoal, nosso fórum de discussão, eu sempre deixo aqui também, né, para vocês o convite, participe, deixe lá a sua opinião, a sua troca de experiências, é o canal, é o espaço para você conhecer os seus colegas e participar num debate acadêmico de uma maneira bem tranquila, porque você não precisa se preocupar com pontuação nesse fórum. Esse é um fórum para você escrever livremente a sua opinião, conhecer os seus colegas e participar de um tema interessante e contribuir, né, para a construção do seu próprio conhecimento e dos seus colegas nesse processo de interação. É muito importante a sua participação, tá certo? Vamos lá, então, ó, esses são os tópicos da nossa unidade 4 aí, né, as séries alternadas. Temos também séries de potências, séries de funções, e aí vocês têm esses tópicos onde eu trago aqui para vocês alguns deles, né? Não é possível destacar todos. Lembrando que também tem os vídeos adicionais que eu estou postando sempre para vocês, para que vocês possam acompanhar, né? Para complementar o conhecimento, complementar os estudos. Então vamos lá, séries alternadas, né? O que são as séries alternadas? Como o próprio nome fala, né? Ocorre um processo de alternância entre elas. Como assim alternadas, né? Em que sentido? Se você prestar atenção nessa série aqui, né? Uma sequência onde você tem, ó, o primeiro positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo, quarto negativo, aí o próximo positivo é alternadamente, né? Positivo e negativo, positivo e negativo. Por que que isso acontece nesse tipo de séries, né? Vamos ver então, ó. Como poderíamos representar o termo geral de uma série como essa, né? Uma série alternada?
Então, na verdade, para você conseguir uma série alternada, um fator chave aí vai ser você ter esse menos um elevado a n, porque você vai ter que, em alguns momentos, sempre que o n aqui for ímpar, vai dar negativo. Toda vez que o n for par, vai dar positivo, porque se você tem aqui o par, né, você vai ter uma quantidade de vezes multiplicada que vai gerar o positivo no final. Se você tiver o ímpar, você vai ter uma quantidade de vezes que sempre vai gerar o negativo, e como o menos um não vai mudar o número, só vai mudar o sinal, né? Ele vai ficar ou menos um ou mais um, dependendo do expoente ser par ou ímpar, então ele só vai alternar mesmo o sinal, mas o que vai dar realmente o valor, né, a parte do módulo do valor, aí seria o termo geral, que é 1 sobre n ao quadrado. Mas essa parte que acompanha aqui o menos 1 elevado a n vai sempre ajudar a identificar aí o sinal, né, daquele momento, daquele elemento da série alternada. Então, por exemplo, aqui, ó, numa série a gente sempre completa, né, na sequência aí começando, né, aí o preenchimento aí da sequência dos números, né? Então a gente teria o quê? O n começando pelo 1 vai ficar 1 ao quadrado, porque aqui é n ao quadrado. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. A gente sempre vai começar do 1, né? Então, ó, 1 ao quadrado vai ficar o próprio 1, né? Aqui vai ficar. Depois você vai colocar o 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, e assim sucessivamente você vai alternando os valores do n, perdão, e aí você também vai alternando aqui nesse menos 1 elevado a n. Então, quando você coloca menos 1 elevado a 1, vai dar menos 1. Então, o primeiro ficou negativo. Quando você fizer menos 1 elevado a 2, que vai ficar na frente desse daqui, vai ficar menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1, vai dar positivo. Por isso que essa segunda ficou positiva. Quando você fizer menos 1 elevado a 3, vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1 mesmo, né? Então, aqui ficou negativo, que eu estou levando a 3, né? Tanto o n aqui no expoente vai ser 3, como esse n aqui, que é a base da potência que está no denominador aqui embaixo, ó, que vai ser 3 também, por isso que ficou 3 ao quadrado. O próximo seria a quarta. Quando você faz menos 1 à quarta, se você fizer a multiplicação 4 vezes ele mesmo, vai dar mais 1. Quando você multiplica por mais 1, vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado, né? E só que positivo, né? Então, toda vez que o n for par, você vai fazer o cálculo normalmente aqui do termo geral, mas você vai ter positivo o resultado. Se o n for ímpar, vai ser negativa, e acontece esse processo de, né, a alternância aí dos sinais, tá certo? Então, o fator chave aí é esse menos 1 elevado a n. Porque esse menos 1 elevado a n, você começa elevando a 1, aí ele fica negativo. Depois elevando a 2, fica positivo. Elevado a 3, negativo. Elevado a 4, positivo. Porque alternadamente, um número n vai ser par e ímpar, né? Alternadamente. Começa com ímpar porque começa com 1, depois o 2 par, 3 ímpar, 4 par, alternadamente par e ímpar, e sempre que for ímpar vai dar negativo, sempre que for par vai dar positivo, e não vai mudar o valor, porque ele continua sendo 1, né? Só muda se é negativo ou positivo, então ele só mexe no sinal do que vem a seguir, que também precisa ser calculado, igual a gente acabou de fazer aqui, né? Quando a gente colocou o processo, né, de substituição de cada valor do n aqui no denominador, né? Nessa série, que era o termo geral era 1 sobre n ao quadrado, então o n aqui vai entrando os diversos valores de n, 1, 2, 3, 4, todos ao quadrado embaixo, mas o que vai dar o sinal é esse menos 1 elevado a n, positivo ou negativo será o sinal, dependendo se o expoente é par ou é ímpar, tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Eu estou acompanhando aqui o chat, vocês podem participar, vocês podem perguntar. O tempo inteiro eu vou estar aqui verificando, mas também, se não quiser perguntar agora, fica tranquilo, vocês podem também perguntar depois, tá certo? Então vamos lá? Vocês podem perguntar também no decorrer da aula, ou podem perguntar pelo fórum de dúvidas ou pela caixa de entrada. Vamos então dar sequência aqui. Quando a gente vai avaliar, né, se uma série é alternada ou não, né, perdão, se ela é convergente ou divergente, a série alternada, a gente tem alguns critérios, né? Um critério aqui é o critério de Leibniz. Esse critério, ele é composto do cálculo do limite ali do AN, né? Ali o termo geral, e ele também é composto pelo comparativo do AN mais 1 e o AN. Se eles forem, o AN mais 1, né, ele for menor que o AN,
é a segunda condição. A primeira condição é que o limite, quando tende ao infinito, né, o n tende ao infinito, o resultado do limite daquele termo geral, ele tem que ser igual a zero, tá? Então, essa é a condição para que a série alternada seja convergente, melhor dizendo. Do contrário, né, vai ser divergente, furando um dos dois critérios. Se você já furou no primeiro limite e não deu zero, você já para e conclui que é divergente. Se deu zero, você precisa ir para o próximo passo e verificar se ele também é válido, tá? E lembrando que a ideia de convergente e divergente, a gente já falou em outras aulas, né? Quando ele está convergente, ele está sempre aí se aproximando, caminhando em sentido a algum valor, né? Específico, está convergindo em direção a esse valor. Quando ele é divergente, ele não tem direção definida, né? Ele pode estar indo para o infinito, ou ele não tem, ele pode estar sem rumo, não teria um processo de convergência para um determinado valor, tá certo? Vamos então aplicar o critério de Leibniz para que vocês possam entender melhor? Vamos lá então? Então, ó, o critério, né? Acabei de falar de quando seria convergente, né? E se for diferente de zero, vai ser divergente, né? O limite. Aí você nem precisaria fazer o segundo teste, tá certo? Então vamos lá fazer o exemplo. Ó. Determine o caráter da seguinte série alternada, somatória de n igual a 1 até o infinito, menos 1 elevado a n, 2 sobre n ao cubo. Então, aqui a gente tem o AN, que é o termo geral, a gente tem aqui o fator que vai gerar alternância, né? E o número que está sendo multiplicado, que é o menos 1 elevado a n. Vamos então verificar, primeiramente, o limite. Querem ver se o limite vai dar zero, se é convergente já de início ou não? Então, pelo critério do Leibniz, primeiro o limite do termo geral é esse aqui, 2 sobre n ao cubo. E aí, quando você substitui, né, aqui 2 sobre n ao cubo, e você substitui aqui o infinito, porque o limite aqui é um n tendendo a infinito, você substitui, vai ficar 2 sobre infinito. 2 sobre infinito, não sei se vocês se lembram, dá o zero, tá certo? Então, já satisfez a primeira condição. Então, ele pode ser uma série alternada convergente, mas eu não posso já concluir que sim, porque até esse momento só funcionou o primeiro critério. Vamos ver o restante do critério do Leibniz, que é a segunda condição, que é aquela comparação entre o termo geral, né, e o seguinte, né, dele, que seria o AN mais 1 e o AN, né? Então, ó, o AN é o próprio termo geral, 2 elevado, 2 sobre n ao cubo. O AN mais 1, você coloca aqui n mais 1, em vez de ficar n ao cubo, você fica com n mais 1 ao cubo. Então, aqui é o termo geral que a gente já tinha lá na série, e aqui, n mais 1, a gente colocou 1 sendo somado elevado ao cubo, né? Isso eu faria com qualquer termo geral que eu tivesse, eu ia acrescentar o 1, né? E manter a estrutura original, que no caso ali, o denominador ao cubo. Como que eu verifico, então? Agora, a segunda parte do critério é uma comparação. Será que é verdade que o AN mais 1 é menor ou igual, né? O AN mais 1 ele é menor ou igual que o AN? Então, o AN mais 1 aqui embaixo é n mais 1 ao cubo. O AN é só o n ao cubo. Qual deles que é o maior, né? A gente sabe que qual que é o menor, né? E qual que é o maior? Na verdade, esse valor que está à direita, que é o AN, ele termina sendo maior. Por quê? Porque esse aqui termina sendo menor mesmo, né? Que o que está aqui na sequência, que é o AN, porque o denominador dele é maior. Se o denominador é maior, os numeradores são iguais, né? Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Os numeradores são o mesmo, né? 2 e 2, tá certo? Os numeradores são os mesmos. Então, o que vai definir se é maior ou menor é aqui o denominador. Como aqui o denominador é n mais 1 ao cubo, ele é maior esse denominador. Se o denominador é maior e aqui é uma divisão, esse lado vai ser menor, porque ele está sendo dividido por um número maior. Então, é verdadeiro que o AN mais 1 é menor do que o AN, satisfez a segunda condição. Válido, então, os dois detalhes aí, os dois pontos do critério de Leibniz, então atende à condição do critério de Leibniz, então realmente é uma série convergente, essa série alternada, tá certo? Pessoal, alguma pergunta, dúvidas, por favor, sintam-se à vontade, acompanhando aqui o tempo inteiro o chat com vocês, também podem falar, né, podem usar o áudio, fiquem tranquilos, também podem mandar depois a dúvida pelo nosso fórum de dúvidas, ok?
Vamos então ver mais um exemplo? Vamos determinar o critério dessa série alternada. Será que ela é convergente ou divergente? Pelo critério de Leibniz, primeiro verifico o limite do AN. O AN é sempre essa segunda parte aqui, porque esse só é o fator que vai gerar o negativo ou positivo. Aqui eu vou ter, né, o AN, a estrutura algébrica que eu preciso verificar o seu limite do n tendendo a infinito, para ver se vai dar o zero. Se não der o zero de cara, eu já posso concluir que é divergente. Se der o zero, não é garantia de convergência, eu preciso ir para o segundo critério, que é a comparação do AN mais 1 e o AN, né? E o AN mais 1 tem que ser menor do que o AN para satisfazer a segunda parte do critério de Leibniz. Vamos então ver, ó. Vamos calcular primeiro o limite do AN. O AN é aquela estrutura algébrica que eu acabei de mostrar. O n ao quadrado, 5n ao quadrado mais 4, como vocês podem ver aqui, né? Essa estrutura algébrica. Quando você vai colocar aqui o infinito em cima e embaixo, você chegaria numa indeterminação. Daria infinito ao quadrado, daria mais 4, infinito ao quadrado mais 4, com infinito em cima, e dá infinito sobre infinito, uma indeterminação. Quando você tem uma indeterminação, você pode usar o critério da regra do L'Hopital. Quando você usa a regra do L'Hopital, o que a gente faz mesmo? Vocês se lembram? Porque aqui, se você resolvesse direto, substituindo infinito e infinito, ia ficar infinito em cima e embaixo, ia ficar infinito sobre infinito, e isso no cálculo diferencial integral não é uma solução, é uma indeterminação. Toda vez que você cai numa indeterminação, o que você pode fazer? Você pode usar a regra do L'Hopital. E a regra do L'Hopital é feita de qual maneira, né? Você faz a derivada, né? Então, a derivada do n ao quadrado é a regra do tombo. Ó, o 2 vem aqui para frente, vai ficar 2n. E tira um do expoente, vai ficar só n. A regra do tombo aqui é 2 vezes 5, 10, né? Tirar um do expoente, vai ficar só n. Toda vez que você deriva um número fixo, dá zero. Então, ficou 2n sobre 10n, tá certo? Dúvidas, por favor, pessoal, pode pontuar. E aí a gente tem o que aqui? NN, né? Eu posso cancelar N com N, sobrou só 2 décimos, que se eu simplifico por 2, aí em cima e embaixo, terminou dando um número fixo, né? E que 2 por 2 vai dar 1, e 10 por 2 dá 5. Então, eu já cheguei nesse 1/5 direto. E como eu cancelei o n, né, porque tinha n multiplicando no numerador e no denominador, não tem mais que substituir o infinito. Aquele próprio número fixo que você chegou já é o resultado do limite. Nesse caso, o que aconteceu? A gente chegou num quinto, né? Quando a gente chegou num quinto, a gente precisava do limite igual a zero, né? Então, esse limite não deu zero. O que aconteceu? Então, limite diferente de zero. Se furou a primeira parte, né, do critério aí de Leibniz, não foi satisfeita a primeira condição, eu não preciso analisar a segunda, porque furou a primeira, automaticamente já não é convergente, será divergente, tá certo? A nossa série alternada, nesse caso, é uma série divergente, tá certo? Então, o critério para ser convergente tem que satisfazer as duas condições. Se a primeira condição, que é a do limite, né, do termo geral, já furou, não deu igual a zero, não precisa para o segundo passo, você já conclui que é divergente a sua série alternada, tá certo? Dúvidas, pessoal? Perguntas, por favor. Vamos agora a mais um exemplo. Ó. Determine o caráter da seguinte série alternada, né? Então, a gente tem aqui somatória de n igual a 1 até o infinito. Aqui o termo que vai gerar os sinais da alternância, menos 1 elevado a n. Aqui o nosso AN, né? Que é o 2n sobre n à quarta menos 1. Vamos ver pelo critério de Leibniz, primeiramente. O que vai acontecer? Pelo critério de Leibniz, né? Aqui é o nosso termo geral, o AN. Eu vou calcular o limite do AN quando o n tende ao infinito. Se você faz o processo de substituição aqui do infinito por infinito, mais uma vez vai cair infinito sobre infinito. Quando cai infinito sobre infinito, é uma indeterminação, se você fizer a substituição direta ali do infinito. E aí, mais uma vez, é válido você usar a regra do L'Hopital. E a regra do L'Hopital permite você fazer o quê? Deriva em cima e embaixo. Se você derivar 2n, né, aqui é 1 pela regra do tombo vezes 2 dá 2, tirar 1 do expoente, n menos 1 menos 1 dá 0, então some o n, porque fica n elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1. A gente está derivando, né, pela regra da derivada, né, das exponenciais, aí você faz o quê?
O 4, ó, a regra do tombo vem aqui para frente, aqui na frente era 1, 4 vezes 1, 4. Tira 1 do expoente, ficou 4 menos 1, 3, tá certo? E aí, o que você percebe? Aí ficou 2 sobre 4n ao cubo. Agora eu substituo o infinito mais uma vez para ver se eu chego num resultado, né? Aí, substituindo o infinito aqui embaixo, fica 4 vezes o infinito, que dá infinito. 2 sobre infinito, né? No cálculo diferencial integral, é a mesma coisa aí que zero, né? Então, a gente chegou no zero, o limite do termo geral deu zero. Então, nesse primeiro momento, a primeira parte do critério de Leibniz foi satisfeito. Vamos ver, então, a segunda parte, a comparação lá do AN mais 1 com a N. Vamos ver? Então, ó, a gente já tinha visto que deu zero o limite, então agora fazer a comparação. O AN é o termo geral que foi dado, 2n sobre n ao quarta menos 1, que está aqui. O AN mais 1 é a mesma estrutura algébrica do AN, só que onde é n, você vai trocar por n mais 1. Então, ficou aqui, ó, n mais 1 e n mais 1 à quarta. Onde era n, ficou n mais 1, e onde era n à quarta, ficou n mais 1 à quarta, porque eu estou trabalhando o an mais 1, que é o próximo termo, o próximo que viria na sequência depois do an. Você vai comparar agora o an mais 1 e verificar se ele é menor que o an. Será que ele é? Tem que satisfazer essa condição para que seja convergente, porque a gente já viu que o limite do termo geral dá zero, mas é necessário também satisfazer essa outra comparação, que é a segunda condição do critério de Leibniz. Vamos ver então? Então, pelo critério de Leibniz, né, se você faz aqui a comparação, 2n, n à quarta menos 1, e 2n mais 1, n à quarta menos 1, na verdade, você vai ter mais uma vez que esse critério é satisfeito, o an mais 1 realmente é menor que o an. Por que que ele é menor? Porque o an mais 1 ele tem o denominador maior, né? E aí, mesmo que você tenha aqui, né, como compensar. Aqui você tem o mais 1 em cima, mas se você fizesse aqui um processo, né, você vai ver que o quanto aumentou o numerador foi só uma unidade, mas aqui aumentou não só uma unidade em relação ao n, mas está elevado à quarta, né? Então ele aumentou em relação ao n à quarta, o n mais 1 à quarta aumentou mais rápido do que o n aqui mais 1 em cima. Então, na verdade, o que acontece? Não compensou, né? Aí, de uma maneira que pudesse ter aumentado em cima e embaixo, permanecer, né? Com uma relação diferenciada, não. Aqui o que acontece? Aumentou mais o denominador. Então, se o denominador ele é maior, né? Ele, na hora da divisão, essa estrutura, essa divisão 2n mais 1 e n mais 1 à quarta menos 1, vai dar um valor menor. Então, é verdade que o AN mais 1 é menor do que o AN, que era somente dividido pelo N à quarta menos 1. Tá certo? Então, aqui a gente tem satisfeita mais uma vez a condição do segunda parte do critério de Leibniz, que é a comparação do AN mais 1 e o AN, ok? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, perguntem, né? Depois também podem mandar as dúvidas em outros momentos. Vamos falar agora sobre convergência absoluta e convergência condicional. Então, a gente vai ter uma outra forma de classificar, né? A gente até agora estava falando só se era convergente ou divergente usando o critério de Leibniz. Mas você também pode falar se é a convergência absoluta ou se ela é condicional. E a gente precisa, para fazer esse tipo de análise, prestar atenção que toda série alternada possui uma série positiva associada. Que série é essa positiva associada? É bem simples, ó. Quando você tem essa série aqui, né, que ela é alternada por causa desse fator aqui, menos 1 elevado a n, que está multiplicando, a série positiva é o termo geral que está ao lado, né, que seria então a somatória de n igual a 1 até infinito, somente da segunda parte aí, que é 1 sobre n a sexta, né? Então, na verdade, na prática, a série positiva é só a segunda parte, tirando aqui essa primeira parte, que é esse fator que gera alternância, né? O menos 1 elevado a n. E aí você pode agora fazer duas partes, né? Primeiramente, a gente vai aplicar o critério do Leibniz, depois também aplicar um critério que a gente já viu no e-book anterior, tá? Então, para ser absolutamente convergente, a gente tem que passar pelos dois testes, né, e dar convergência nas duas partes.
Para ser condicionalmente convergente, quer dizer que a parte alternada deu convergente, mas a positiva deu divergente, tá certo? Então, vamos fazer esse critério para que vocês vejam como que funciona na prática. Vamos ver então, ó. Estude a convergência para a série alternada, né? Então, aqui a gente vai separar, né? E vai fazer primeiro o critério de Leibniz, depois a gente vai ver só a parte da série positiva, que seria o AN só, que é o termo geral. Então, vamos lá. Primeiro, aplicando Leibniz, igual a gente estava fazendo desde o começo da aula, né? Pegando o AN, né? O limite do AN, que é o 5, que é essa estrutura, né? 5 sobre 2 elevado a n, quando n tende a infinito, a gente fez aqui a substituição. Quando a gente substitui e coloca 2 elevado a infinito, aqui vai terminar gerando um valor infinito também, então fica 5 sobre infinito, que dá zero. Então, satisfez a primeira parte do Leibniz. Segunda parte do Leibniz, né? O critério é a comparação do AN mais 1, ele tem que ser menor que o AN. Então, o AN é 5 sobre 2 elevado a n. O AN mais 1 é 5 sobre 2 elevado a n mais 1. Como aqui o denominador é maior, essa segunda parte termina sendo menor mesmo. Esse AN mais 1 termina sendo menor do que o AN por causa do denominador maior. Então, a gente conclui que é verdadeiro realmente aqui, né? A gente vai ter, né, como verdadeira essa condição aqui, que o AN mais 1 é menor do que o AN. Então, satisfez as duas partes, satisfeito o critério de Leibniz. A primeira análise que a gente fez pelo Leibniz, né, da série alternada, a gente pode concluir que realmente é convergente, né? A primeira parte, aqui, essa primeira parte deu convergente, tá? Agora vamos para a segunda parte, ó. A segunda parte é o critério da razão, que a gente viu, né, anteriormente em outro e-book, né? No critério da razão, agora analisando a série positiva, no caso, né, independente da alternância, mas aí também estabelecendo uma relação entre a n e a n mais 1. Então, o AN é o mesmo AN que a gente está usando aqui, 5 sobre 2 elevado a n. E o AN mais 1 é só acrescentar o mais 1 ali no lugar do n. Então, ó, 5 sobre 2 elevado a n, 5 sobre 2 elevado a n mais 1 no numerador, né? Fica o n mais 1 e no denominador fica o n. Quando a gente tem divisão de frações, não sei se vocês se lembram, né? Mas a gente conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica. Foi o que foi feito aqui, ó. A primeira, a que está em cima, conservou. A que está embaixo, a gente inverteu, né? O que era numerador virou denominador, o que era denominador virou numerador. A gente inverteu a parte de cima com a parte de baixo aqui dessa segunda parte. Isso é regra básica aí da divisão de fração, tá, pessoal? Então, eu estou aplicando o critério da razão, né? O limite da razão, que vocês podem encontrar no e-book anterior. O critério do limite da razão que porque eu estou dividindo a n mais 1 pelo AN, tá certo? Ó. E fazendo n tendendo ao infinito. Aí, fazendo a divisão de duas frações, conserva a primeira, inverte a segunda, depois multiplica. Quando a gente inverteu, aqui ficou com 5 no numerador e 5 no denominador. Esse 5 já foi embora. Então, ficou 2 elevado a n. 2 elevado a n mais 1, pela regra de potências, eu posso escrever isso como 2 elevado a n multiplicado por 2 elevado a 1, porque não sei se vocês se lembram, né? Quando você multiplica duas potências, você conserva a base, soma os expoentes. Então, aqui ficaria n mais 1 e voltaria a ser o que estava escrito aqui em cima, 2 elevado a n mais 1. Como resultado, né, dessa multiplicação, isso daqui conserva a base, soma os expoentes, então ficaria n mais 1. Então, eu estou reescrevendo usando a propriedade de potenciação aqui, tá? Assim como eu posso multiplicar e chegar numa única potência, conservando a base e somando os expoentes, eu posso voltar ao que seria o original que gerou aquele resultado, que seria a multiplicação de duas potências com bases iguais, e os expoentes aqui separados, o n e o 1, que depois da multiplicação seriam somados, gerando ali o n mais 1 no expoente. Regra de potência, tá, pessoal, que a gente aplicou aqui. E agora, a gente vai substituir o infinito, né? Na verdade, a gente antes de substituir o infinito, dá para cancelar 2n e 2n. Não precisa, então, substituir o infinito, porque se 2n cancelou com 2n, só sobrou 1 em cima e o 2 elevado a 1 embaixo ficou um número fixo. Então, não tem mais n para substituir o infinito, deu um número fixo, que é meio.
Pelo critério, né, lá do limite da razão, né, teria que dar um valor menor que 1 para que a série fosse, né, convergente. A série positiva que a gente está analisando agora, porque a gente tirou aquele critério de análise levando em conta o menos 1 elevado a n que gera a alternância, né? Então, nesse caso, essa série é convergente, a gente usou o critério da razão, tá certo? Como a primeira já tinha dado pelo Leibniz convergente e a segunda deu convergente pelo critério da razão, a gente mostrou aí tanto que a série alternada como aquela série isolada tirando menos 1 também é. Porque aqui, pessoal, detalhe, né? Talvez você possa se perguntar assim. Deixa eu só voltar aqui para fazer um comentário, ó. Talvez você pense assim, ah, mas aqui no Leibniz eu não usei só essa parte? Sim, mas o critério do Leibniz proporciona uma análise global aqui, considerando menos 1 elevado a n. É um critério que foi feito que só é válido quando tem esse menos 1 elevado a n para gerar alternância. Então, quando você usou só essa parte positiva, mas você fez as duas partes pelo critério do Leibniz, você estava analisando ela completa, considerando a alternância. Então, quando você chegou a essa conclusão aqui, que era convergente pelas duas partes do critério de Leibniz, você analisou ela completa. Quando a gente fez por esse critério só do AN mais 1 sobre o AN, embora a gente tenha usado a mesma parte aqui, né, que é o AN, a gente analisou só essa parte mesmo, não independente de alternância. A gente tirou a ideia de alternância analisando só aquela segunda parte. E aí a gente chegou à conclusão, pelo critério da razão, o limite da razão do AN mais 1 sobre o AN, como deu menor que 1, que é a condição, né, necessária para que seja convergente, foi satisfeita. Então, a gente tem aqui que realmente deu convergência também na parte positiva, assim como tinha dado pelo critério do Leibniz lá na série alternada por completo. Então, tendo dado, né, convergência nas duas partes, qual que é a conclusão? Ela é absolutamente convergente, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né, de analisar não só a série alternada, mas analisar isoladamente a parte positiva, desconsiderando ali o menos 1 elevado a n, e aí analisando essas duas partes da convergência e convergência, a gente conclui que é absolutamente convergente, tá certo? Então, pessoal, esse é o resumo da aula de hoje. Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Nesse final de aula, eu sempre deixo um espaço para perguntas. Vocês podem se sentir à vontade, qualquer dúvidas. Mas se também se não tiver dúvida agora, vocês podem ficar tranquilos e depois mandar as dúvidas, né? Pelo fórum de dúvidas e pela caixa de entrada. Então, ótimos estudos, sucesso a todos. Nos vemos nas próximas aulas, né? Nos encontraremos, nos veremos. E assim que eu espero vocês nos próximos encontros, mas se não puderem também estar presentes, assistindo a gravação é muito importante para que vocês possam estudar, seguir, prosseguir, ampliar o conhecimento de vocês. Então, ótimos estudos, um forte abraço a todos e até a próxima.